Como está a sua vida? Como estão os seus sonhos, os seus projetos em Deus? A sua esperança é de que logo Jesus vai buscar a sua igreja? A sua esperança é viva no sentido de que logo você vai morar no céu com o Senhor? Ou a sua esperança já morreu? A sua esperança está morta? A respeito de morte, eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre o Mar Morto. O Mar Morto, ele também é chamado de Lago de Asfaltite. Ele está localizado em Israel, mais precisamente na fronteira entre Israel e a Jordânia. Ele é um dos mares que compõem o Vale do Jordão. O Mar Morto é quase 10 vezes mais salgado que o oceano, ou seja, o Mar Morto possui uma quantidade de sal em suas águas 10 vezes maior do que o sal que existe nas águas dos oceanos. Portanto, como você pode observar, é um ambiente ultra salgado, hipersalino. A região do Mar Morto está localizada a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. É a região mais baixa do planeta Terra. Como o próprio nome diz, o mar é morto. Não existe vida naquele lugar. É um ambiente totalmente esterilizado. Qualquer peixe que desague no Mar Morto morre instantaneamente. Mas uma questão importante é nós descobrirmos se a região do Mar Morto, onde fica o Mar Morto, sempre foi morta, ou seja, sem vida, estéril, ou se num passado existiu vida naquele lugar. Para nós descobrirmos isso, nós temos que prestar atenção que o nome histórico em árabe do Mar Morto é Mar de Zoar, que é o nome de uma das cidades próximas nos tempos bíblicos. A Bíblia diz que Ló, quando ele olhou sobre a região do Mar Morto, sobre o Vale do Mar Morto, ele viu uma terra totalmente fértil e bem regada. É o que você vai ler comigo em Gênesis capítulo 13. Vamos ler. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Portanto, além de uma terra extremamente fértil e bem regada, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 14 que a região do Mar Morto era um vale que estava cheio de poços de betumes naturais, também conhecido como Vale de Sidim. Leia comigo. E o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. A região do Mar Morto também foi o local onde o rei Davi se escondeu de Saul em En-Gedi. Você pode acompanhar isso comigo em 1 Samuel capítulo 23 e 24. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou o Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Portanto, como você pode ver, além de ser palco de diversos acontecimentos bíblicos da história bíblica de Israel, o Mar Morto, antes de virar o Mar Morto que você conhece, era uma região com vida, uma região fértil, uma região que existia natureza naquele local. Uma outra questão importante é nós descobrirmos por que a região do Mar Morto morreu, ou seja, ficou sem vida. O que aconteceu no passado para que essa região ficasse totalmente estéril desse jeito? É porque há milênios de anos atrás, a região do Mar Morto, a região onde está localizado o Mar Morto, era exatamente onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades da planície, que eram as cidades de Adimá, Zeboim e Zoar. Você conhece a história, Deus destruiu completamente as cidades de Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, por causa do pecado que chegou até as narinas de Deus. Zoar escapou da destruição quando Ló saiu de Sodoma em direção a Zoar. Você pode ler isso comigo em Gênesis capítulo 19. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Veja você que o sol saindo sobre a terra pode muito provavelmente indicar um eclipse na hora que Ló entrou em Zoar. Deus sempre mandando sinais celestes a respeito de acontecimentos na terra, exatamente o que nós estamos vivendo nos últimos dias, nesses dias.
Continuando o texto. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Veja só, a mulher de Ló fica convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Veja só, derrubando aquelas cidades, significa que Deus afundou aquelas cidades. Recorde que o Mar Morto está localizado a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Observe então que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, exatamente a região onde fica localizado o Mar Morto. Mas além de destruir com fogo e enxofre, o Senhor utilizou um terceiro elemento na destruição das 2 cidades. Você pode ler isso comigo em Deuteronômio capítulo 29. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Percebe então que Deus, ao destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, com fogo e enxofre que desceu do céu, ele usa também um terceiro elemento nessa destruição para esterilizar, para matar a vida naquele lugar: o sal. Exatamente por esse motivo é que a mulher de Ló, quando olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. Se você for fazer uma peregrinação a Israel, ou mesmo uma viagem turística, você vai observar que os guias até hoje apontam uma coluna que existe na região do Mar Morto como a coluna da estátua da mulher de Ló. Não se sabe ao certo se essa realmente é a estátua da mulher de Ló, mas ao que indica, as pessoas que passam pelo local apontam aquela estátua como a mulher de Ló. Você pode ver na imagem. Agora que nós já descobrimos que a região do Mar Morto era uma região extremamente fértil e cheia de vida antes de Deus destruir aquele lugar, resta-nos saber como é que as águas do Mar Morto se formaram ali. Sim, porque você deve recordar comigo, Deus destruiu aquele lugar com fogo, enxofre e sal e afundou aquela região. Então, como é que o Mar Morto se formou? Como é que aquelas águas encheram aquele lugar? Você precisa observar a geografia de Israel e perceber que o Rio Jordão deságua exatamente no vale onde fica o Mar Morto. Então, por centenas de anos, por milhares de anos, as águas do Rio Jordão desceram até aquele vale, formando hoje o conhecido Mar Morto. Um mar cheio de sal, porque as águas desceram ali, a região estava completamente cheia de sal, então tornou-se e formou-se o Mar Morto, um mar ultra salgado. Como nós já falamos, o Mar Morto é um mar totalmente morto, sem vida. Não há organismo vivo naquele lugar. Mas o que isso tem a ver com a volta de Jesus? O que isso tem a ver com os últimos dias da igreja na terra? O que isso tem a ver com a proximidade do arrebatamento? É porque há profecias a respeito do Mar Morto. Deus diz que nos últimos dias ele ressuscitará o Mar Morto. Você pode ler comigo isso em, primeiramente, Zacarias. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, vai mais a fundo ainda no tema. Ezequiel profetiza a ressurreição do Mar Morto nos últimos dias. Leia comigo. Depois disto me fez voltar à porta da casa,
E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e serão levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos, os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Zacarias capítulo 14 e Ezequiel capítulo 47, que nós acabamos de ler, profetizam a ressurreição, a vida de volta no Mar Morto nos últimos dias, nos tempos finais da história da humanidade. Deus vai ressuscitar o Mar Morto, vai trazer novamente vida àquele lugar esterilizado por milhares de anos. A respeito de vida, o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Obviamente, essa passagem traz um sentido espiritual, mas ela ilustra o poder da vida que há em Cristo, o poder da vida que há no Senhor Deus Todo-Poderoso. E é exatamente esse poder que será usado para ressuscitar o Mar Morto nos tempos finais. Como Deus está cumprindo a profecia de Ezequiel e Zacarias de ressurreição, ou seja, de trazer de volta a vida ao Mar Morto nos últimos tempos. Como é que Deus está fazendo para ferir, para matar a morte que existe no Mar Morto? Você sabe que a morte que existe no Mar Morto é por conta do sal, das águas ultra salgadas que existem ali. Então Deus está exatamente secando o Mar Morto. Estudos recentes apontam que o nível de água do Mar Morto tem recuado cerca de 1 metro por ano. O Mar Morto já perdeu cerca de 1/3 das suas águas. Deus está se utilizando de inúmeros fatores para secar o Mar Morto. O primeiro deles é o desvio das águas do Rio Jordão para a agricultura, que está fazendo com que o Mar Morto vá ano a ano se secando. O outro fator é a evaporação das águas do Mar Morto por causa das obras minerais que estão sendo feitas naquele lugar. Então, como você pode observar, o primeiro artifício que Deus está se utilizando para matar o Mar Morto e trazer de volta a vida àquela região é o secamento das águas do Mar Morto. Você pode observar isso nas notícias e matérias.
o Mar Morto vai desaparecendo. Um mar que existe há milhares de anos, resultado da destruição de Sodoma e Gomorra, está desaparecendo dia a dia, ano a ano, porque a promessa para os últimos tempos é que haja novamente vida naquele lugar. Para você entender melhor, vamos voltar à profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 e 2, para nós entendermos qual foi a visão que o profeta Ezequiel teve para a ressurreição do Mar Morto, a visão passo a passo. Vamos ler comigo. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Veja que Ezequiel está relatando uma visão onde o ser mostra para ele águas que estão fluindo de um determinado local específico em Israel, em Jerusalém. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. A primeira parte da profecia de Ezequiel de ressurreição do Mar Morto diz que Ezequiel viu águas fluindo debaixo do umbral da casa, ou seja, águas purificadoras, saradoras, fluindo exatamente embaixo da região onde estará situado o terceiro templo de Deus em Israel, em Jerusalém. Ezequiel vê então águas fluindo do leste de Jerusalém em direção ao oriente, exatamente em direção aonde está situado o Mar Morto, a região do Mar Morto. Como parte do cumprimento dessa profecia, em agosto do ano de 2011, foi encontrada em Israel, mais especificamente embaixo da esplanada do Monte do Templo em Jerusalém, o local onde muito provavelmente será construído o terceiro templo de Deus em Jerusalém, em Israel, um rio subterrâneo com cerca de 30 metros de diâmetro e 80 metros de profundidade. É o maior rio subterrâneo encontrado na história de Israel. Escavadeiras que tentavam cavar para construir uma estação ferroviária em Jerusalém encontraram então a maior corrente de águas subterrâneas em território israelense, em Jerusalém. Exatamente a corrente de águas que vai alimentar o Mar Morto, a ressurreição do Mar Morto. Veja nas notícias. Além do recuo das águas do Mar Morto e do descobrimento do rio encontrado embaixo da esplanada do templo em Jerusalém, que é a maior fonte de água doce subterrânea encontrada na história de Israel, a maneira que Deus está se utilizando para cumprir a profecia de Ezequiel e de Zacarias a respeito da ressurreição do Mar Morto nos últimos dias é o aparecimento de milhares de buracos em toda a extensão daquela região. São mais de 3.000 buracos que estão aparecendo misteriosamente na região do Mar Morto. Buracos que chegam a medir 15 metros de diâmetro por 40 metros de profundidade. Os cientistas, geólogos e pesquisadores não sabem explicar a origem desses buracos, não sabem explicar cientificamente como eles estão se formando.
O mais intrigante disso tudo é que esses buracos estão se enchendo de água doce, são verdadeiras piscinas naturais. E mais intrigante ainda é o aparecimento de vida nessas águas. Peixes estão nadando nessas lagoas, nesses buracos que estão ficando completamente cheios de água. Veja nas matérias, veja nas notícias. E assim, para matar a sede alheia, o grande lago vai encolhendo. Recebendo menos da metade do que precisa para sobreviver, o Mar Morto tem baixado 1,10 m por ano. O lugar onde esses judeus ortodoxos param para rezar, à beira da estrada, é um bom exemplo. Ficava coberto de água. Em meio século, o nível do Mar Morto baixou quase 50 metros. De uma hora para outra, a consequência desse esvaziamento do Mar Morto foi surpreendente. Começaram a surgir, por todos os lados, buracos gigantescos como esse aqui. A ambientalista Gundi Shahal chegou aqui há pouco mais de 40 anos. Viu pouco a pouco a praia que ela frequentava ser tomada pelos abismos. São crateras gigantescas que simplesmente surgem em questão de segundos. Quando o nível do Mar Morto baixa, a água que vem das montanhas avança pelo subsolo e dissolve tudo o que encontra pela frente. Surgem grandes buracos no interior da terra, até que, de repente, o chão desaba. Surgem esses buracos enormes, às vezes com mais de 20 metros de profundidade. Tentei caminhar aqui, meu pé ficou na lama, olha só. Ele vai afundando aqui. Não era essa a ideia, não. Eu ia mostrar para vocês que no fim das contas o que acontece é isso. Os buracos vão se juntando e de novo forma-se um lago. A imagem é bonita, impressionante, mas a destruição das margens do Mar Morto também impressiona. Já são mais de 3.000 abismos, praticamente um buraco novo por dia. A gente parou nesse ponto aqui por causa desse barulho, ó. Tem um vazio aqui embaixo, a placa está rachando e a qualquer momento pode se formar um outro buraco aqui. Tem até que pensar bem por onde que a gente vai continuar, porque por todo lado tem rachadura aqui. Isso é perigoso. Nos escombros do que um dia foi um hotel à beira-mar, o zelador Shimon Shukrun mostra o chão se abrindo na nossa frente. Tome cuidado, ele diz. Uma menina estava caminhando e caiu. Ela ia pela calçada e caiu no buraco. O terreno aqui trabalha o tempo todo. Pelos caminhos perigosos do hotel abandonado às pressas, o zelador mostra como a terra engole tudo o que vê pela frente. Tá vendo aquela casa? Ela tá caindo. Toda essa área, aqui tinha muitas árvores, acabou. Nós paramos de contar os buracos. Depois de meio século matando o Mar Morto de sede, os governantes dos países da vizinhança finalmente acordaram. E o que parecia impossível aconteceu. Eles concordaram. Israelenses, palestinos e jordanianos conseguiram fechar um acordo e vão usar a água do Mar Vermelho para ao mesmo tempo saciar a sede da população e salvar o Mar Morto. Pelo projeto aprovado há poucas semanas, a água bombeada do Mar Vermelho vai ser levada a usinas de dessalinização na beira do Golfo de Aqaba e dali vai seguir em tubos até uma central de distribuição. Mas os ambientalistas dizem que a conta não fecha. O Mar Morto precisa de 800 bilhões de litros de água por ano. E por enquanto só vai receber 100 bilhões. Eu acho que 100 bilhões de litros de água não vão salvar o Mar Morto, diz a ambientalista Gundi Shahal. Vão diminuir a velocidade do esvaziamento em 10 centímetros por ano. Mas não vão parar o esvaziamento, não vão trazer o Mar Morto de volta. De jeito nenhum. Para que isso acontecesse, seria preciso revitalizar o Rio Jordão e os outros afluentes do Mar Morto. E as indústrias de fertilizantes
teriam que tirar menos água daqui. Jordanianos, israelenses e palestinos sabem que ainda vão ter que concordar muitas outras vezes. Vão precisar de pelo menos 10 bilhões de dólares adicionais para trazer ainda mais água do Mar Vermelho para o quase morto. Acho que vale cada centavo para tentar salvar esse lugar tão especial. É impressionante porque conforme as águas do Mar Morto recuam, aparecem pequenos buracos que vão se tornando maiores até se formarem verdadeiras crateras, cheias de água doce e de vida. Just 30 minutes drive east of Jerusalem and you arrive at the lowest point on the globe, the Dead Sea. Some containing sweet, fresh water. From the road you can even see these ponds, which have formed only recently, and small fish now live in these pools. This is a big deal, and no one's really talking about it. To me, these are signs of the times, when the Dead Sea finally comes to life. We read of a vision for the third temple in Jerusalem in which water starts flowing eastward towards the Dead Sea, and I quote, "And it will be that any living thing that will swarm wherever these streams flow will live, and the fish will be abundant, for these waters will come there and they will become sweetened, so that the fish may live wherever the stream comes." And this time sure is mean. The opposite's been happening. Running into that beautiful wonderland. Jerusalem and the Dead Sea are so close on a map, it's basically in the same spot. I see these fresh water pools like the water breaking with a woman about to go into labor, as a sign of impending change. So if you believe the new world will begin with the third temple in Jerusalem, well, it's like birthing a new world, and babies are held in the belly until ready to come out. Salt is a great thing and necessary for life, but too much inhibits life. Nothing lives in these waters, but now fish begin to live right on its shores. So maybe the sinkholes are a good thing, a sign of new life being birthed in some cosmic, magnificent way. It's just a thought. I may be wrong. Deus está exatamente cumprindo a profecia de Ezequiel capítulo 47 e Zacarias capítulo 14. Mas é interessante nós lermos outra parte da profecia, a parte mais adiante da profecia, versículo 3 a 5 de Ezequiel capítulo 47. Leia comigo. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Observe então que o homem que mostra a Ezequiel a visão a respeito da vida novamente no Mar Morto tem um cordel de medir na mão, e ele vai medindo de 1000 em 1000 côvados, ou seja, aproximadamente de 500 em 500 metros. Ele vai fazendo a medição e as águas purificadoras, as águas doces e não salgadas, vão dando nos artelhos de Ezequiel, posteriormente nos joelhos, nos lombos, até se formar um grande rio que não se podia atravessar. Exatamente o que está acontecendo na formação desses buracos. As águas estão crescendo, os buracos estão se multiplicando, as águas do Mar Morto estão recuando, cumprindo a profecia de ressurreição, de vida novamente no Mar Morto nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo.
Seguindo a mesma, no capítulo 47, versículo 8 a 11, nós vamos ler o seguinte. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e serão levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Veja você que a profecia diz que as águas saem para a região oriental, para a região do Mar Morto, e descem ao deserto, o deserto da região do Mar Morto, e entram no mar. As águas que fluem debaixo do monte do templo, nós já explicamos isso anteriormente, e serão levadas as águas ao mar, e as águas tornar-se-ão saudáveis, as águas do Mar Morto vão sarar. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Você já viu comigo que os peixes estão começando a aparecer dentro dos buracos que estão se enchendo de água doce no Mar Morto. Continuando a profecia, o texto diz, será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. O mar grande aqui nada mais é que o mar Mediterrâneo, que fica a leste do Mar Morto. Mas os seus charcos, os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Observe que é inequívoca a constatação que o texto, a profecia de Ezequiel, fala do Mar Morto, fala da vida reaparecendo no Mar Morto, porque o final do texto, do versículo 11, diz que os pântanos e charcos serão deixados para sal. Aquela parte ali não ressuscitará, como memória, como sinal do que Deus fez a respeito do pecado de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim. Você deve estar se perguntando o que a ressurreição do Mar Morto tem a ver com a volta de Jesus, com o fim da era da igreja na terra. Em que momento profético as águas do Mar Morto sararão completamente, haverá completa vida na região do Mar Morto? Se você for ler o início da profecia de Ezequiel, como eu li, Ezequiel viu águas fluindo debaixo do umbral da casa. O umbral da casa que Ezequiel se refere é o terceiro templo de Deus reconstruído em Jerusalém. Você deve saber que a reconstrução do terceiro templo será para que o anticristo também se assente no templo de Deus, querendo parecer Deus. Portanto, é um momento profético para a grande tribulação. Mas, além disso, a restauração completa do Mar Morto, a vida sendo restaurada na sua integralidade no Mar Morto, se refere principalmente ao período do milênio, quando Jesus Cristo vai reinar com seus santos na terra no período de 1000 anos. Portanto, se foi encontrado um grande rio subterrâneo embaixo da esplanada do templo em Jerusalém, se as águas do Mar Morto já estão secando absurdamente ao ponto de chegar a 1 metro por ano, tendo perdido já 1/3 das suas águas, se enormes buracos têm se multiplicado assustadoramente na região do Mar Morto, com água doce, peixe e vida, isso significa que Deus prepara o cenário com antecedência. O cumprimento integral dessa profecia é para acontecer no milênio, ou seja, quando o arrebatamento da igreja acontece, quando a grande tribulação termina e depois Jesus Cristo com os salvos volta a reinar pelo período de 1000 anos na face da terra. Esse período não haverá esterilidade, não haverá morte, por isso a região do Mar Morto deve estar completamente restaurada, revigorada, revitalizada. Novamente a vida deve reinar naquele lugar. Então, se nós já estamos vivendo todos esses acontecimentos proféticos, é porque o Senhor Jesus já está preparando todo o cenário, a formação da vida novamente no Mar Morto. Isso significa que o arrebatamento da igreja é muito mais próximo do que você pode imaginar. A volta de Jesus Cristo pode acontecer a qualquer momento, a qualquer segundo. Por isso esteja preparado,
arrume a sua vida, modifique os seus maus hábitos, porque diante de todos esses fatos, uma única conclusão é possível chegar: Jesus Cristo está voltando.